Começa agora o podcast do canal Mundo de Regeneração, com a pesquisadora Lourdes Vanessa e o ufólogo Renato Mota. Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Regeneração. Estamos aqui, eu, Lourdes Vanessa, do blog Insight Você por Dentro, e o ufólogo Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios, para mais um podcast aqui no Mundo de Regeneração. Vamos continuar batendo um papo com você sobre o livro do professor Laércio Fonseca, que tem o título Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Um grande abraço para você por estar aqui novamente, né, no canal Mundo de Regeneração, agora com essa super novidade para o pessoal, né? Estreando o nosso podcast, fazendo aí do livro do professor Laércio Fonseca. Olha, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, que eu vi que a estreia foi um sucesso, hein? Então, ó, pessoal, quem for assistindo aí, né, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, lembrando que aqui você encontra os conhecimentos da transição planetária. E vamos deixar na descrição o vídeo do primeiro capítulo do livro e na tela final também. Olha só, esse segundo capítulo tem o título Repressão Sexual. Vou começar a ler aqui. Renato, se você quiser interromper para a gente comentar alguma coisa aqui, fique à vontade. Ah, tudo bem, viu? Fala pro pessoal aproveitar e falar para eles deixar nos comentários depois, né? O que acharam desse vídeo aí, o que está achando do estudo do livro, né? Vamos lá, então, começando a leitura. Agora, passaremos a analisar a repressão sexual e como ela afeta profundamente a alma e o espírito humanos em nosso planeta. A repressão sexual e ao prazer transforma os humanos em seres doentios e neuróticos, que passam a viver profundamente infelizes e deprimidos. A repressão é mais um dos fatores em nossa extensa lista que vem contribuir para a formação do ser humano. Veremos que o ser humano adulto é fruto de um estado interior bastante doentio e desequilibrado e espelha isso em seu mundo exterior. Só poderemos compreender os desequilíbrios e a grande desarmonia no mundo após compreendermos o que se passa verdadeiramente no interior dos seres humanos, como estão formados seu ego e sua personalidade. Veremos que o ser humano é desequilibrado, doente, com conflitos intermináveis em sua psique. Olha só, gente, aqui o professor Laércio, ele fala sobre a repressão sexual, ou seja, né, por repressão, a gente entende o sufocamento, a poda, ou seja, o sexo visto na sociedade humana como algo não positivo, algo até pecaminoso, feio. Então, o que acontece? Uma energia, como a energia sexual, que é uma energia natural do ser humano, é algo da nossa natureza, é algo da criação, algo criativo, belo, né? Muitas vezes ligados ao sentimento de amor também, que pode ser visto por esse aspecto, esse aspecto saudável e belo, natural do ser humano, foi transformado aí na nossa sociedade pelos séculos e principalmente aí pelas pessoas que querem dominar as outras, né? Massificar, reprimindo essa energia sexual no ser humano através de crenças limitantes. É uma forma de dominar o ser humano e de controlar ele também. O que você pensa sobre isso, Renato? E vemos também na parte do cristianismo ao longo da história, nós vimos aí como, principalmente no caso, citando agora as mulheres, né, como foram reprimidas, né, na parte sexual. Geralmente o menino é mais estimulado, né, sexualmente pelo pai. Ah, nossa, o menino... Ah, sempre tem aquela brincadeirinha, né? A namoradinha, acha a menina bonitinha, não sei o quê. No caso das meninas, não, né? Sempre tem essa repressão. Não que deve estimular, lógico, não tô falando isso. Mas você vê que a mulher sempre foi reprimida, né? Sempre foi, vamos dizer assim, treinada para... Basicamente, tem que... relacionada à casa, ao trabalho, mais a trabalho doméstico.
e essa parte sexual dela deixa, igual você falou, reprimida, né? Tem até absurdos, né? Hoje em dia ainda existe tribos, né, na África que ainda praticam até mutilações, né, de crianças, né? Para que não sintam prazer sexual, eles fazem mutilação nas crianças ainda. É um absurdo em pleno século XXI ter tudo isso, né? E a gente deixa aí na descrição também a nossa playlist sobre o sagrado feminino e sagrado masculino, que fala aí da evolução das energias e da repressão ao longo da história, para quem quiser dar uma olhada, né, nesses assuntos. Continuando aqui a leitura, o primeiro passo é diagnosticar os problemas e traçar um mapa total de como está o ser humano internamente. Conhecendo a fundo esses problemas, poderemos encontrar as verdadeiras soluções para tirá-lo desse estado doentio e elevá-lo a um estado superior, onde poderá encontrar a paz e a sua realização como alma. Uma criança, quando nasce em nosso meio, será aos poucos contaminada pela sociedade. Podemos imaginar que uma criança nasce totalmente pura e com a mente vazia. Ela não se lembra das encarnações anteriores, embora traga no inconsciente a energia de suas personalidades pretéritas. Apenas para efeito de estudo, iremos ignorar esse fator. Iremos estudar a formação da personalidade dessa criança, analisando apenas as influências sofridas nesta vida. Assim ficará mais clara e objetiva a compreensão de tudo aquilo que desejamos expor neste livro. Então, aqui, como o Renato citou as crianças, o professor Laércio também fala aqui que, então, a criança, ela nasce pura, com a mente vazia, e essas crenças limitantes sobre a sexualidade, essa diferença, né, de estimular exacerbadamente a sexualidade nos meninos e reprimir a sexualidade nas meninas, é aí uma manipulação social. Eles falam como se fosse algo que fosse pecado, né? Algo pecado, absurdo, algo sujo, né? Só que daí o que acontece? Causa sofrimento, né? Que se inicia desde a infância e vai continuando pela vida dela, né? Pela vida fora dela. É sobre isso que o professor fala. Continuando aqui. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, dizia que uma criança nasce totalmente pura, porém rapidamente passa a ser contaminada pelas influências da sociedade e do meio em que vive. Ele dizia que os pais são os primeiros a contaminar essa criança, transferindo a ela as doenças das próprias almas. Tentarão construir seus filhos à sua imagem e semelhança, transferindo-lhes um ideal de educação e moral. A criança, totalmente pura e bela, passa a ser programada pelos pais. Podemos aqui fazer uma comparação com um androide. Um androide é um robô extremamente perfeito em sua estrutura, que poderá ser programado pelo seu construtor para executar as tarefas que ele assim o desejar. Vamos fazer essa comparação neste capítulo. Vamos comparar a programação cultural recebida por um ser ao longo de sua vida na sociedade e a de um androide construído em um laboratório e programado por seus construtores. Sigmund Freud descobriu que, ao nascer, uma criança já manifesta em si o desejo e o prazer sexual. Desde o seu nascimento, os seres vivos são movidos por essa energia muito poderosa, que está intimamente associada ao prazer. Isso significa que essa força e essa energia se moverão inconscientemente e nos conduzirão em busca do prazer. Freud percebeu que, já ao nascer, a criança possui a libido sexual em sua boca, ou seja, o prazer está na fase oral, como ele teorizou. Isso explica o grande impulso que os seres vivos têm de se alimentar, entre eles os mamíferos, que buscam o alimento desde o momento em que nascem. O ato de procurar os seios da mãe e se alimentar está associado a uma busca pelo prazer. A criança sente muito prazer ao se alimentar e estar mamando. Portanto, nesta fase, a zona erógena da criança é a sua boca. Notem como o universo flui realmente para o prazer. Um ser nasce e só sobrevive porque busca o prazer. Aí, no caso, o prazer de se alimentar. A natureza projetou em nossos genes o instinto nessa busca do prazer. Essa energia será a força que nos conduzirá em todos os momentos de nossas vidas.
Nessa fase inicial da criança, em que inconscientemente ela necessita se alimentar, a natureza associou a alimentação ao prazer dentro de uma escala totalmente sexual. Freud diagnosticou tudo isso em sua tese sobre a libido infantil e também compreendeu que qualquer repressão dessa libido e dessa busca ao prazer provocará sérios traumas na personalidade da criança. Esses traumas serão transportados para a personalidade do indivíduo, afetando sua vida adulta e gerando novos distúrbios nessa personalidade. Então aqui o professor Laércio, ele fala que o prazer, a energia sexual, a energia do desejo, ou seja, a libido, nasce com o ser humano. Então o ser humano, ele nasce com esse desejo de se alimentar, e se alimentar é gostoso, o ser humano sente prazer com isso. Então a natureza, ela já colocou esse instinto no ser humano de procurar aquilo que lhe dá prazer, aquilo que traz satisfação, porque senão o ser humano, ele não iria, por exemplo, se alimentar, beber água, se essas coisas não trouxessem satisfação, e ele iria morrer, não iria passar da fase de beber. Então é isso que Freud e o Dr. Laércio aqui também explica para a gente. Então a libido, ela seria essa energia de o ser humano procurar realizar os seus desejos e fazer aquilo que lhe causa satisfação, desde o simples ato de se alimentar até outras coisas da vida, inclusive o sexo, na fase adulta. E aqui o professor aponta que se há algum trauma, se abafa essa criança, pode gerar distúrbios depois para a fase adulta. E ele complementa aqui. A questão fundamental é a seguinte: se a criança sofrer qualquer repressão quando estiver mamando, quando estiver buscando prazer, entrará em um estado de conflito, que surge entre seu desejo natural mais íntimo e uma proibição por parte dos pais. Se eles batem na criança para que ela pare de mamar, por exemplo, ou pare com a chupeta, ela irá encarar esse fato como uma proibição dessa satisfação, uma proibição do prazer. O prazer vai ser visto, então, como algo negativo. Quando você diz a uma criança que fazer isso é errado e feio, que já está muito grande para tal ato, ela entrará em conflito muito sério internamente. Você estará dizendo para ela que o prazer não é mais permitido, que é algo feio, que não deverá mais sentir isso. E ela crescerá acreditando que é proibido sentir a satisfação e não poderá senti-la mais. Assim sendo, terá que viver fora do prazer. Inconscientemente, essa criança viverá angustiada, em estado de tristeza. Sentirá novamente muita solidão e não saberá como resolver o problema. Um conflito sério é estabelecido em seu interior. A sua vontade e necessidade versus a proibição imposta pelos pais, que programam sua mente com esse cenário. Então, aqui, o professor alerta aí para o cuidado, né, de quando for ensinar uma criança que é hora de parar de mamar, é hora de parar de chupar a chupeta, fazer isso de uma forma mais amena, uma forma mais simples, sem ameaças, sem bater, sem xingar. E como as coisas mudam, né? Hoje em dia, se você for ver bem, o prazer dos jovens está, por exemplo, num aparelho de celular, principalmente, num vídeo que assiste, numa roupa diferente que usa, algum tipo de coisa que ele gostaria de ter. Mudou muitas coisas hoje em dia, né? Se você tira, por exemplo, um celular de um jovem hoje em dia, eles ficam tudo revoltados, porque você tirou uma forma de prazer, não deixa de ser uma forma de prazer dele, né? Porque o celular, a internet, os jogos, são uma forma também de fuga, de escape da realidade dura do dia a dia. E isso também é uma programação da sociedade, muitas vezes até dos pais, né? Porque muitas vezes bebês são estimulados com aparelhos eletrônicos, até com celulares, para que deem sossego, para que se acalmem. Então, olha como os adultos mesmo aqui programam as crianças, inclusive no que e de que modo elas vão ter a satisfação. Tem essa parte dos prazeres que são impostos para a sociedade, assim, mas também tem uma coisa que a gente
alguns adultos acabam forçando, de repente, as crianças a ficarem adultas mais rápido, vamos dizer assim. A tal da adultalização, né? Se é assim que se fala corretamente. Ou seja, Adultização, algo assim, né? Isso, ou seja, fazer as crianças amadurecerem mais rápido, até acaba estimulando precocemente até desejos mesmo de prazeres. Você vê músicas aí que no meu ponto de vista, não se encaixa para crianças ouvirem, e muito menos, até mesmo alguns modo de dançar de alguma dessas músicas, mesmo que a criança não entenda o que está falando na música, mas no meu ponto de vista, acaba ficando no subconsciente dela aquilo ali, e é um modo de estimular, porque quando ela perceber o que ela está falando, do que aquela música se refere, a criança, inconscientemente, na minha opinião, já amadureceu muito. É um modo de prazer assim, muito rápido dela, que não condiz com a idade que ela tem. Na minha opinião, isso. Você está falando da adultização infantil, né? Ou seja, os adultos, eles realmente, se eles estão doentes, né? Nessa parte de sentir prazer, de aceitar o prazer como uma coisa natural. Então, o que acontece? Como o sexo é um tabu na nossa sociedade, alguns adultos aí, realmente, eles passam esse desequilíbrio que eles têm já para as crianças, né? Para a parte da infância, já criando essa adultização, sexualização precoce, né? Passa essa visão de sexo para as crianças como algo assim totalmente erotizado e comercial, como você falou, né? Com músicas, somente para vender mesmo, para cair no gosto da massa, é que se usa essa tendência musical. E sim, são os adultos que já ensinam as crianças a ver a satisfação dessa forma, né? Que não é tão saudável, não é saudável, porque é diferente você ensinar para uma criança que o sexo é algo natural, né? Quando ela chegar naquela idade de curiosidade sobre como são feitos os bebês, você explicar conforme ela for perguntando, como algo bonito, né? Como, puxa, a criação de um novo ser, é a união de um homem e de uma mulher, que gera, sim, o prazer, a satisfação. Não há nada errado, nem feio, nem pecaminoso nisso. Há um momento certo para isso, né? Para que isso seja realmente, assim, algo natural e não imposto pela sociedade, imposto pela mídia, pela propaganda, pelo que as crianças assistem, o que os adolescentes assistem, pelas amizades. Então, não algo imposto, mas um momento bonito que será vivido por um homem, uma mulher, adultos livres para viver esse momento. Então, essa beleza toda do sexo, da libido, da satisfação, do prazer, não é passado para o ser humano de forma nenhuma, nem quando ele inicia a vida, e nem na adolescência, e nem na vida adulta. Então, crescemos com uma visão muito distorcida do amor, do sexo e do que é saudável ou não. É por isso que ficou tudo muito banalizado, né? Porque até um pouco tempo atrás se havia muito mais repressão, vamos dizer assim, porque era um tabu falar dessas partes de sexualidade, né? Mas hoje em dia já não. Hoje em dia a gente não tem controle, igual eu falei para você, para o pessoal que está assistindo aí agora. Os aparelhos celulares, computadores, tablets, se você não tem contato com seu filho 24 horas por dia, você não sabe o que ele está vendo. Ele pode sentar lá na escola na hora do intervalo e acessar conteúdo lá que a gente nem imagina que acessa. E o que acontece? Acaba precocemente desenvolvendo muito mais a sexualidade e do modo errado, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muita coisa que tem na internet aí que, nossa, são coisas absurdas, né? Mas os jovens não têm essa capacidade desse discernimento, né? Eles acabam se repreendendo de falar com os pais e acabam ouvindo o que um amiguinho, uma amiga tem para falar e acaba todo mundo ali pesquisando junto, acaba, sabe, se perdendo nisso, porque acaba aprendendo do jeito errado e desenvolvendo precocemente isso, né? Pois é, e aqui, voltando à leitura, o professor Laércio diz: assim, o ser natural busca o prazer e a mente o proíbe. Uma grande guerra interior se inicia.
Desde a mais tenra infância, nossos pais começam a nos afastar do prazer e do sexo. Nossas roupas não são, na verdade, apenas para nos proteger do frio ou das intempéries, mas para nos reprimir e dizer que é moralmente errado expor nosso corpo ao outro. Desde nosso surgimento, nossas zonas erógenas são escondidas e reprimidas. Não podemos expor essas áreas do prazer. Elas são moralmente proibidas e não podemos expressá-las em sociedade. Andar nus é uma forma de crime qualificado como atentado ao pudor. Notem que expor nossas áreas de prazer é encarado como um atentado terrorista. Nossas roupas são uma couraça a bloquear nossas áreas de prazer, dizendo ao nosso inconsciente que não podemos expressar nosso prazer abertamente. Sempre estará associado a algo proibido, imoral, que não deve ser praticado. Todos nós, em nossa sociedade, crescemos com esses traumas e ainda achamos que somos civilizados. Enquanto uma tribo indígena, onde todos vivem nus e liberados sexualmente, é vista como selvagem. Crescemos desenvolvendo rejeição ao nosso próprio corpo. Nós nos escondemos atrás de nossas roupas e, dessa forma, não conseguimos nos expressar livremente. Temos vergonha de nossos corpos e, principalmente, de expor à vista dos outros nossas zonas erógenas. Assim, nossas roupas passam a ser a segunda forma de repressão ao prazer e ao sexo. Esta é mais uma das heranças adquiridas de nossos pais, que nos contaminam desde cedo com as próprias doenças e traumas, pois eles também sofreram essas repressões na infância. Tornaram-se adultos e acreditam que estão educando os filhos da melhor forma possível. Ninguém pode enxergar essa doença porque todos estão doentes e vivendo os mesmos traumas. Essa doença torna-se algo comum e passa a fazer parte da natureza do homem chamado, entre aspas, normal. E o professor Laércio termina esse capítulo dizendo: não existe na sociedade nenhum ser realmente sem repressão e livre desses traumas, para que se possa comparar e ver como tudo está errado. E é óbvio que, se surgir alguém altamente liberado, certamente será taxado de louco e de imoral perante todos. Ou seja, né, aqui o professor Laércio fala aí desse julgamento da sociedade pelo moralismo, como então o sistema, para nos dominar, né, para vender o sexo como algo comercial, né, usar essa energia sexual, essa busca de satisfação como algo que serve para, na verdade, vender produtos, né? Vender carros, vender bebidas, vender produtos de beleza, vender música. A sociedade acabou criando um tabu que esconde a beleza do desenvolvimento sexual, dessa energia da libido, que é uma energia criativa, e, ao mesmo tempo, expõe, como o Renato disse, na cultura, deliberadamente, essa parte mais massificada do desejo sexual, que, na verdade, é um produto que nos empurram à força desde criança, aí, com roupas, com músicas, com modas, né, modismos, e isso reflete muito nos adolescentes, né? Na iniciação sexual dos adolescentes, do modo como isso acontece, de uma forma muitas vezes não bem estruturada. Então, por isso, muitas vezes, gravidez na adolescência, e sendo que é um momento da vida em que o ser humano não está preparado para cuidar de outro ser. Enfim, esconderam tanto o sexo, a parte de natureza do sexo, mas ao mesmo tempo liberaram tanto essa parte de massificação dessa energia, e isso se banalizou, mas para vender coisas para a gente, mas ao mesmo tempo escondeu como um tabu para que a gente não pudesse achar isso natural. E aí é esse tipo de moralismo que o professor Laércio fala, que nós adultos aprendemos e aí educamos as crianças nesse moralismo, né? Diferente, por exemplo, de uma tribo indígena, em que o nudismo é natural, que não é feio expor o corpo, que as partes íntimas não são vistas como atentado ao pudor, como algo feio, pecaminoso.
já na nossa sociedade é o que nos ensinaram. Isso é a repressão. Reprimiram totalmente, nos ensinaram a não gostar até do nosso corpo, a ter um padrão que a mídia, a propaganda impõe para a gente, expõe muito, sim, os corpos, principalmente o corpo feminino, mas só dentro de um certo padrão. Então, nossa sociedade se tornou muito desse moralismo hipócrita, que não pode mostrar, não pode vestir roupas curtas, mas dentro do padrão, se for para vender um produto, vender um artista, vender um programa, aí sim, aí pode expor. E aí a sociedade não julga da mesma forma, né? Tanto que as mulheres são muito vítimas disso, né? De serem julgadas por suas roupas. Então, ensinam as meninas que as modelos que vestem roupas curtas, elas são famosas, ganham dinheiro, são belas, mas ao mesmo tempo julgam a menina que vai sair com uma roupa curta, ou seja, nos ensinam uma coisa, mas ao mesmo tempo reprime. Isso torna o ser humano muito frágil, muito enfraquecido. Foi uma das armas que usaram para enfraquecer o feminino na nossa sociedade. Porque ao mesmo tempo que libera a informação, só que a informação acaba ficando banalizada, porque do jeito que chega, porque igual você falou, a mídia vende, explora muito, igual você mesmo falou, o corpo feminino para vendas, tudo. Antes era mais, viu? Eu me lembro assim que antes era muito mais essa parte assim, de exploração assim, da mídia, uma parte do corpo feminino. Eu pelo menos parece assim que na parte de comerciais assim diminuiu bem isso daí. Mas, e igual você falou também, tinha um padrão, né? Era aquele padrão X de mulher, e aquilo ali usavam para vender, né? Acabou ficando banalizado. E igual a parte do sexo, né? Ao mesmo tempo que a gente não quer que os nossos filhos sejam reprimidos mais, como foi há poucos anos atrás, nos nossos pais, imagina nossos avós, né? Na época dos nossos avós, como é que não era, né? E era descoberto tudo sozinho, olha o jeito que era descoberto, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente pode sentar com um filho nosso, conversar. Não precisa nem ter medo de não conversar, de falar de determinado assunto, porque pode ter certeza que se eles quiserem pesquisar e saber, é muito fácil, né? A gente sabe que as redes sociais, a internet está aí, fica tudo muito fácil. Só que daí acaba banalizando tudo isso, porque até na parte igual você falou, dos prazeres, a pessoa acaba querendo uma outra pessoa apenas, ela só vê hoje em dia só o prazer. Ela não vê mais aquele momento de estar com a pessoa, de curtir a pessoa, o momento com a pessoa. Elas querem só o prazer e acaba mudando de parceira e igual acontece, né? Infelizmente, muitos adolescentes aí ficando grávidos, né? Também esse conceito de libido, ele foi muito associado somente ao desejo sexual. Mas aqui a gente tem que fazer uma observação aqui, que libido é a energia criativa no ser, né? É a energia que move o ser humano para criar. Então, essa energia, na Índia, é chamada energia da Kundalini, a energia da criação. Então, quando o ser humano ele busca a satisfação no que quer que ele faça, no trabalho, ao inventar alguma coisa, planejando, agindo, realizando, tudo isso é libido, né? Seria assim, a proatividade. Você ser proativo é você saber usar a libido de uma forma positiva para criar coisas boas na sua vida, na sociedade. Então, não é simplesmente o desejo sexual, a libido. A libido é a energia vital, né? A criatividade. Na sabedoria chinesa é chamada de Qi, né? Do ser. Nós temos essa energia em estoque para aplicá-la em diversas áreas da nossa vida. Por isso é muito importante buscar o equilíbrio, né? O caminho do meio, como se fala no budismo, seria, então, você está equilibrado com a natureza do ser humano, equilibrado nos seus atos, seja em qualquer área da sua vida. Então, uma pessoa que está desequilibrada na área sexual,
ela está usando essa energia da libido desreguladamente, ou por não usá-la, né, ou por usá-la demais. Então, o ser humano que é feliz, tem uma vida sexual feliz, equilibrada, ele possivelmente vai ter muito mais facilidade de ser feliz em outras áreas, porque ele vai gastar uma certa energia da libido no sexo e também vai sobrar as energias para aplicar no trabalho, na criação artística, na própria busca de autoconhecimento. Então, a libido é essa energia vital que faz o ser humano buscar o crescimento, né? E criar coisas no mundo, criar coisas na sua vida. Tem que estar equilibrado, né? A base de tudo é estar essa energia, a libido equilibrada, né? Igual você falou, não atrapalha outros fatores da vida, a parte profissional, porque é uma energia que a gente usa para tudo, né? Igual você falou, a energia criativa, né? A energia que rege a gente, né? Estando equilibrada, tudo funciona legal na nossa vida. Isso mesmo. E olha só, o próximo capítulo do livro do professor Laércio tem o título de A Criança na Fase da Puberdade. Então, aqui vai falar aí dessa fase da adolescência, que a gente volta, então, no nosso próximo bate-papo para ler esse capítulo e conversar mais um pouquinho, né, Renato? Isso, quero agradecer mais uma vez por estar participando aí no canal aí com você, no canal Mundo de Regeneração, para poder estar falando mais uma vez do livro aí do professor Laércio. E vamos continuar o estudo aqui, né? Conversando com o pessoal aí que está assistindo. Você que está assistindo, não vai embora sem deixar o seu joinha pra gente e se inscrever no canal, hein? E ativa o sininho, porque daí quando estrear vídeo novo aqui, né? Você vai ficar sabendo. É isso aí. E eu estou muito curiosa para saber aqui sobre o próximo capítulo. E isso é só o começo, tá, pessoal? Tem muito mais. A gente vai agilizando essa leitura aqui para a gente avançar mais no livro com vocês aí das próximas vezes. Esperamos vocês aqui. Gratidão, Renato. Gratidão a todos. Obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo podcast. Podcast do canal Mundo de Regeneração, com a pesquisadora Lourdes Vanessa e o ufólogo Renato Mota.